Olhem para eles. Olhem para vocês. A vida é essa marcha cansativa, não é? Vocês buscam amores que murcham, cargos que escravizam, prazeres que duram um suspiro. Procuram preencher o tédio com prazeres e entretenimentos vazios. Mas no fim, o grito do silêncio da alma permanece por algo que não se pode comprar. Sabe por quê? Porque Deus, o Pai, colocou a eternidade em vocês. E nada do que é temporal pode saciar o que foi feito para o infinito. Eles buscavam um rei para expulsar Roma. Procuravam uma solução política para um problema que, na verdade, era da alma. O mundo está em crise? Sim, afinal, sempre esteve. E vocês ainda procuram um salvador que diga exatamente o que vocês querem ouvir. Mas o homem, ele não quer ser transformado. Ele quer ser vingado. Naquela época, a pressão de Roma era real. A escravidão era real. Se um soldado romano os obrigasse a carregar o fardo por 1 milha, o ódio fervia no céu. Eles buscavam um Messias de espada e não de amor. Buscavam alguém que destruísse o trono de César e não o trono do pecado. E no meio dessa tormenta, desse clamor por um libertador político, o julgamento aconteceu. Roma não matava por religião. Não, eles não temiam profetas, mas eles temiam reis. Ele se fez rei, gritaram as vozes da conveniência. E ali, o contraste final. O cordeiro que se cala contra o lobo que uiva. Eis o homem, olhem para ele, eu não vejo crime nesse justo. Mas vocês têm uma tradição. Quem vocês querem que eu solte? O rebelde, que manchou as mãos de sangue? Ou o nazareno, que disse ser a vida? Barrabás! Solta Barrabás! E o que eu farei com Jesus, o chamado Cristo? Crucifica ele! Crucifica! Eu estou limpo do sangue desse justo. A responsabilidade é vossa. Pilatos tentou lavar as mãos, mas o sangue de Cristo não sai com água. Ele só sai com arrependimento. Barrabás era dito o salvador que eles entendiam. O salvador da vingança, do punho fechado, do ódio que inflama o ego e promete o agora. Mas o verdadeiro Messias era visto como uma afronta, porque ele não veio para destruir o trono de César lá fora, mas sim o trono do pecado, aqui dentro, em mim e em você. E é por isso, é exatamente por isso que vocês o condenaram. Onde eu estaria se não fosse a cruz? E quem eu seria longe de Jesus? Qual destino eu teria sem teu sangue? Longe desse amor que tanto me constrange. Nada eu seria sem teu amor, Jesus. Nada eu seria sem tua morte lá na cruz. Nada
consumado, a morte venceu o mal. Graça abundante, preço de sangue, amor incondicional. O véu foi rasgado, está consumado, a morte venceu o mal. Qual destino eu teria sem teu sangue? Longe desse amor que tanto me constrange. Nada eu seria sem teu amor, Jesus. Nada eu seria sem tua morte lá na cruz. Nada eu seria sem teu amor, Jesus. Nada eu seria sem tua morte lá na cruz. E graça abundante, preço de sangue, amor incondicional. O véu foi rasgado, está consumado, a morte venceu o mal. E graça abundante, preço de sangue, amor incondicional. O véu foi rasgado, está consumado, a morte venceu o mal. E nada eu seria sem teu amor, Jesus. Nada eu seria sem tua morte lá na cruz. E nada eu seria sem teu amor, Jesus. E nada eu seria sem tua morte lá na cruz. Não foi Roma que o matou. Não. Foi o amor. Não eram os pregos que o mantinham preso naquela cruz. Foi a promessa de que você não precisaria mais carregar este vazio. Como vocês são difíceis de entender e como o coração de vocês demora para entender também as Escrituras dos profetas. Vocês não lembram? Não estava escrito que o Messias, o verdadeiro Messias, precisava sofrer todas essas coisas, precisava passar por tudo isso, para só então ele entrar na sua glória. Pai, eu te dou graças. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo a um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo aquilo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe as coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu eles.
Ele era um profeta poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos e disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. E ele lhes disse: como vocês costumam entender, ou como vocês custam a entender e como demoram a crer tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E ao se aproximarem do povoado no qual estavam indo, Jesus fez com que ia adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fica conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles, e quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças e partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram que ele desapareceu na vista deles. Perguntaram um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava a caminho e nos expunha as Escrituras? E eles levantaram e voltaram imediatamente a Jerusalém, e ali encontraram os 11 que estavam com eles reunidos e diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou, apareceu a Simão. Então os dois contaram o que havia conhecido a caminho, de como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Essa história é um pouco da história de todos nós, porque as Escrituras mostram a realidade que muitas vezes nós custamos a entender e até mesmo a admitir. Eles estão frustrados por conta de uma expectativa que no coração deles foi gerada. E eles criaram uma expectativa tão grande, a ponto de achar ou de entender que Cristo, que havia se apresentado a eles, que havia feito milagres, que havia feito sinais, prodígios, maravilhas, e havia tocado o coração de cada um deles, seria o Redentor de Israel, iria livrá-los das mãos dos governantes, dos religiosos, e iria trazer de novo a paz, ia trazer de novo o governo sobre Israel e a liberdade a Israel, tão esperado de cada um deles. Mas eles se frustram, e a frustração, ela tem uma capacidade muito grande de congelar o nosso coração. A frustração, ela tem uma capacidade gigantesca de selar o nosso coração e petrificar o nosso coração, a ponto de não percebermos o que está acontecendo à nossa volta, e mais a verdade que nos envolve e acontece à nossa volta. Esses homens estavam caminhando, e ao longo de toda aquela caminhada, eles ouvem a palavra, e aquela palavra mexe com o coração deles, eles sentem o seu coração aquecido, eles sabem que algo não está normal, não está caminhando, mas eles estão frustrados por causa de uma expectativa que tiveram e que criaram, e essa expectativa não foi atingida. Quantas vezes nós somos tocados pela palavra,
nós sabemos que Ele está conosco, nós sabemos que tem algo extraordinário que aconteceu, ou num domingo de manhã como esse, nós levantamos, vamos para a nossa igreja, para a nossa comunidade, nós vamos para celebrar a Páscoa, porque a Páscoa muitas vezes está para nós num calendário, numa agenda, e nós tocamos a nossa vida e vivenciamos como se fosse algo extremamente rotineiro. E nós, ao passo que um dia entregamos a nossa vida para Cristo e confessamos Ele como Senhor e como Salvador da nossa história, da nossa vida, como aquele que nos redimiu, que perdoou os nossos pecados, mas passa um tempo e nós nos sentimos cansados, frustrados, esquecidos, muitas vezes caminhando a longos passos de fé, com amigos, mas nós ali esquecemos daquilo que Ele fez por nós, porque nós criamos uma expectativa, não por aquilo que Ele fez por nós, mas daquilo que nós gostaríamos que Ele fizesse por nós. E nós criamos expectativa: Senhor, muda a minha vida financeira, Senhor, muda o meu casamento e restaura o meu casamento, Senhor, faz por mim aquilo que eu quero, Senhor, me dá recurso, me dá um carro novo, me dá a cura que eu preciso, restaura o meu lar, restaura a minha casa, Senhor, faz algo por mim, faz algo pela minha igreja, me traz a prosperidade, me traz tantas coisas, me dá. E essa expectativa que nós criamos, de que Ele veio a essa terra para nos dar algo, é que gera em nós uma frustração. Mas um dia, conhecendo esse coração errado que nós temos, sabendo da tendência que nós temos para olhar somente para o nosso umbigo, para o nosso ventre, olhar para dentro de nós e querer que as coisas aconteçam da forma como que nós queremos, ainda assim, esse Deus nos amou. Ele nos amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho por mim e por você. E sabe o que eu acho mais extraordinário nessa passagem? É que o Cristo ressurreto, o Cristo glorificado, Ele não vem e aparece agora ressurreto no meio deles e eu não falei para vocês, galera, estou aqui, ressuscitei, eu aqui, pega em mim aqui, não. O Cristo ressurreto sabe que nós somos assim, sabe as frustrações que nós carregamos, Ele sabe e conhece os medos que invadem o nosso coração, e ainda assim Ele nos amou. Ele sabe do desejo que nós temos muitas vezes, que as coisas aconteçam tudo para nós, da forma como nós queremos, mas ainda assim Ele caminha conosco. A palavra diz que aqueles 2 discípulos, eles estavam frustrados, mas Cristo estava caminhando com eles. E sabe por que Cristo estava caminhando com eles? Por causa de algo que nós estamos aqui nessa manhã celebrando. Porque Ele ressuscitou. Porque Ele ressuscitou. Ele ressuscitou e disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Estaria conosco. Então, quando você está ainda com a sua frustração, na expectativa de receber algo, Ele continua caminhando conosco, com a paciência, nos encontrando e andando conosco, caminhando e se revelando para nós, na expectativa que um dia nós possamos perceber que o seu evangelho, aquilo que Ele pregou,
ou toda a história de Deus entre os homens, não tem a ver com aquilo que Deus pode fazer para nós, mas aquilo que nós, a partir de então, podemos fazer. Ele ressuscitou para nos dar essa certeza e para nos reconectar com o Pai e para trazer para nós uma verdade, que o Evangelho não tem a ver só com receber. Ele ressuscitou e sim, nós recebemos, e recebemos algo tão extraordinário, porque a partir da sua ressurreição, Ele disse que eu e você seríamos como Ele um dia. Ele seria o primeiro e nós seríamos um dia como Ele, e seremos um dia como Ele. Ele ressuscitou para dizer: ei, essa condição que você está atravessando, essa condição que você está vivendo, não é o fim, não é o ponto final. Essa enfermidade que você recebeu a notícia, essa dor, essa traição, essa solidão, ela não é o ponto final. E a partir de então, nós precisamos ressignificar toda a nossa história, porque Ele não veio dizer para nós: pare de sofrer. Ele ressurreto, Cristo vivo, ressurreto, Ele veio ressignificar o sofrimento. Ele não veio dizer para aqueles 2 discípulos: ó, parem de sofrer. Mas Ele veio ressignificar aquilo que eles estavam vivendo e passando. E esse ressignificar significa para nós que não é um ponto final tudo aquilo que nós estamos vivendo e passando. E o Evangelho não tem a ver com aquilo que eu recebo dele, mas aquilo que eu já recebi dele por causa da sua ressurreição. O Evangelho não tem a ver com aquilo que ele me dá, mas tem a ver com aquilo que ele decidiu repartir comigo e com você. Ele começa dando a sua própria vida por mim e por você. E enquanto ele expunha as Escrituras, explicava para aqueles discípulos, muitas vezes o Senhor vai explicando para nós, ao longo que nós caminhamos com Ele, e Ele agora, esses discípulos estão aqui, sentados à mesa, e Jesus não recusa a mesa. Já era noite, já era tarde, Senhor, vem estar conosco. Jesus ia passando, a palavra diz, como quem ia adiante, mas quando Ele diz: vem conosco, vem estar conosco, vem sentar à mesa conosco, Jesus ressurreto não rejeita a mesa. E quando Ele senta com aqueles discípulos na mesa, eles percebem que não era aquilo, não era a salvação, a libertação econômica, política que eles esperavam, mas aquilo que Jesus veio fazer, sentado à mesa com eles, tinha um significado muito maior. Jesus sequer come com eles, mas Jesus senta à mesa com eles para repartir. E esse é o Evangelho que nós cremos. É isso que Jesus veio fazer para nós, é isso que nós estamos celebrando nesta manhã de Páscoa, que Ele ressuscitou, e nós agora vamos repartir, porque Ele vive, e ao partir do pão, ao repartir o pão, e esse pão é Ele mesmo, ao repartir dele mesmo com seus discípulos, eles reconhecem quem Ele é, e os seus olhos se abrem, e eles saem dali, glorificando a Deus, entendendo que Ele vive. E eu preciso dizer isso para você. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é
a expectativa que você gerou no seu coração, mas é muito provável que essa expectativa possa vir seguida de uma frustração. Porque não é o que Ele tem a fazer por nós, é o que Ele já fez por nós. Nos deu vida, e vida em abundância, vida eterna. E a partir de agora, o meu chamado, junto com Ele, é ter a certeza de que não importa as dores que eu estou passando, mas Ele caminha comigo, Ele caminha comigo, Ele caminha com você, e não só caminha com você, mas Ele nos ensinou que através da sua ressurreição, não é aquilo que nós recebemos, mas é aquilo que nós repartimos. E que você possa, nessa manhã de Páscoa, que você possa nesse dia de Páscoa, repartir. E que você possa, não só nessa manhã de Páscoa, mas que você possa, a partir de então, na sua vida, a partir de que Cristo entrou no seu coração, de dentro para fora, você possa ter essa certeza: eu quero repartir, eu preciso dar, eu preciso entregar, eu preciso fazer. Então a nossa oração agora não é mais Deus me dá, Deus me transforma, Deus faz por mim, não, é Senhor, qual é a oportunidade que o Senhor vai abrir para mim, para que eu possa dar mais, para que eu possa me doar mais, para que eu possa fazer mais, por aquilo que o Senhor fez por mim. Cristo vive, Ele vive. E é a certeza que um dia eu e você nos encontraremos com Ele para todo sempre. Meu Deus, era o Messias. Como nós não percebemos? Como que nosso coração não estava queimando por dentro, enquanto Ele falava conosco pelo caminho? Ele abriu os nossos olhos. Meu Deus, Ele venceu. Ele está vivo. O sepulcro está vazio. Ele está vivo. Ele está vivo. Você pode ter a Bíblia nas mãos e o coração cego. Pode conhecer a história, mas ignorar a presença. Ele não ressuscitou para resolver os seus problemas de agora. Não, Ele ressuscitou para garantir a sua eternidade. A busca acabou. O vazio vazio foi foi preenchido. Cristo não está mais no caminho de Emaús. Ele está batendo a porta do seu coração hoje. Ele morreu, mas ressuscitou para nos dar a vida. E por isso nós celebramos. Coloque-se de pé. Vamos celebrar o nome do Senhor, pois Ele vive. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu venci, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu venci, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive
Vamos aplaudir Jesus então. Ele vive. Amém? E nós agora estamos com família, queremos celebrar que Ele vive. Nós vamos cantar, nós vamos celebrar que Ele vive, nós vamos servir a ceia do Senhor. E enquanto nós servimos a ceia do Senhor, as crianças vão sentar aqui no chão, é isso? Vão sentar aqui no púlpito. Nós vamos servir a ceia para toda a igreja, para as crianças aqui, e nós vamos celebrar o partir do pão, que foi isso que Ele nos ensinou. Foi isso que Jesus fez naquela noite de Páscoa. Foi quando Ele estava com seus discípulos, Ele disse assim, ó, esse é o meu corpo, que é dado por cada um de vocês. Esse cálice é o meu sangue, o sangue de um novo tempo, de um novo mandamento, de uma nova aliança. Então façam isso, até que Ele venha, que o apóstolo Paulo vai dizer para todos nós, para aqueles cristãos que estavam ali, e é isso que nós vamos fazer. Nós vamos celebrar agora essa ceia, nós vamos partir o pão e beber do cálice, amém? Eu vou pedir para você estender suas mãos para cá, e nós queremos entregar esses elementos ao Senhor. Pai querido, nós consagramos a Ti, Senhor, nesta manhã de Páscoa, e de uma maneira tão especial, aquilo que o Senhor nos ensinou, que não tem a ver com aquilo que o Senhor quer e cumprir no nosso coração, ou atender as nossas demandas, as nossas expectativas, mas nós queremos aqui, Senhor, nessa manhã, representando através desse pão que foi partido por nós, que é o próprio Senhor que foi partido por cada um de nós, e agora está em cada um de nós, assim como o Teu sangue que verteu, Senhor, naquela cruz, por amor de mim, por amor de cada um de nós que aqui está. Nós queremos aqui, Senhor, cumprir aquilo que o Senhor tanto nos ensinou, que é no repartir do pão que nós somos um. É no repartir do pão que nós somos e temos uma única esperança, no Cristo que ressuscitou. Nós consagramos esses elementos a Ti, Pai, no nome de Jesus. Amém. E amém. Eu vou servir as crianças aqui, mas alguém vai me ajudar a servir as crianças. E você fique de pé. Os diáconos vão chegar até você. Não coma, não beba, porque vamos comer e beber todos juntos. Amém? Me ajuda aqui, Kelvin. Vamos adorar o Senhor? Amém? Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a Tua voz, fala de Tua justiça, pela minha vida, Jesus, este é o Teu sangue. Tua cruz mostra a Tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar, somente pelo sangue. E que nos lava dos pecados, que nos traz restauração, e nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus, e nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além, todas
Todos receberam? Todos aqui, alguém não recebeu? Se alguém não recebeu, só faz um sinalzinho para mim aqui, levante a mão. Se alguém não recebeu. Todas as crianças receberam o pãozinho? Então, somente o pãozinho agora, tá? Pega o pãozinho, pode abrir ali, filho. Pega o pãozinho na mão, todo mundo pega o pãozinho. Aqui. Somente o pão. Tá? É uma diversão aqui é uma... Se você abrir o pão, coma do pão, então, com alegria. Agora, abra do seu copinho, do seu cálice, com cuidado, não beba. Não bebam, vamos beber todo mundo junto, fechou? Vamos tentar beber todo mundo junto. Vamos tentar. Todo mundo abriu? Cuida para não sujar o coleguinha. Você também, quando você abrir, cuida para não sujar a coleguinha. Camisa branca. Amém? Todos abriram? Então beba do cálice com alegria. E vamos celebrar porque Jesus está vivo. Eu sou livre. Vamos ficar de pé? Vamos adorar Jesus? Vamos adorar? Eu sou livre. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé? Vamos lá. Vamos ficar de pé. Vamos adorar. Toda a igreja. Vamos aplaudir Jesus, amado. Eu quero que vocês deem a mão para quem está do seu lado, fecha corredor. E vocês também, vamos dar a mãozinha para o coleguinha. Tão gostoso terminar assim em comunhão, nessa manhã de Páscoa tão especial para nós. Eu queria desejar para você que você possa ter um dia extraordinário em família, que você possa viver junto com os pequenininhos em casa, que você possa entender e sair daqui hoje com uma verdade no coração: Cristo ressuscitou. E a única coisa, a única verdade que faz sentido para nós estarmos aqui nessa manhã foi porque aquele que pregou, que ensinou, que curou, ressuscitou. Amém? Repete comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vamos orar juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Antes de orar, papai e mamãe, antes de orar, deixa eu dar um recado para você. Os professores vão descer com os seus filhos aqui, vocês vão poder pegar eles aqui e lá no finalzinho, é isso, prof. Jana? Aqui com a prof. Jana, melhor, as crianças vão aqui, os papais vão pegar as atividades que eles fizeram da Páscoa e mais uma lembrancinha que as crianças têm aqui. Então vocês vêm, pegam os seus filhos, pega a lembrancinha e você pode seguir para a sua casa. Amém? Estenda suas mãos para cá, que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus, que a comunhão com o Espírito Santo da promessa seja com cada um de vocês até que Ele venha, e eu oro para que você tenha um final de semana, um domingo maravilhoso, um tempo poderoso de mesa com a sua família, com a sua casa, celebrando a Páscoa, que você possa ter essa certeza no seu coração de que não importa aquilo que nós recebemos, que não importa aquilo que Ele ainda tenha que atender os nossos pedidos, as nossas orações, mas aquilo que Ele já fez por nós, e Ele ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, essa é a nossa esperança. Deus abençoe você, uma feliz Páscoa para você, em nome de Jesus.